Olá, segundos anos. Aqui é a professora Silvana de Matemática e nós vamos para as aulas dessa semana, que tem como tema determinante ou determinante de uma matriz. Espero que vocês estejam animados e vamos começar a nossa aula. Determinante, o que é? É um número real associado a uma matriz quadrada, que quer dizer que é um número que nós vamos determinar, vamos encontrar, mas ele só é possível ser calculado quando a matriz for quadrada. Isso quer dizer matrizes de 1 por 1, matrizes 2 por 2, duas linhas, duas colunas, matriz 3 por 3, três linhas e três colunas, sempre quadrada. Senão, não é possível calcular o determinante. E esse é um número único, ou seja, é um único valor que dá como resultado e associa-se àquela determinada matriz. Talvez, neste momento, vocês não consigam perceber a real utilidade de estudar determinantes, mas já adianto que isso será muito útil para quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, quando vocês chegarem no conteúdo de geometria analítica, por exemplo, vocês utilizarão do determinante. Por isso é importante que nesse momento vocês aprendam a calcular o determinante. Esse valor, ele deve ser calculado mediante as seguintes regras. É o que nós vamos aprender neste momento. Então, vamos começar. Começando por matrizes de ordem 1. Matriz de ordem 1 significa que ela tem uma linha e uma coluna, ou seja, é uma matriz também de um único elemento. E calcular determinantes de uma matriz de ordem 1, na verdade não é nem calcular, é só você subtrair lá de dentro aquele valor, né? Nesse caso aqui é uma matriz A de valor 5, o determinante dessa matriz A vai ser o próprio 5. E nós podemos representar determinante escrevendo ele dessa maneira, det de A, né? Determinante de A, ou ainda, o que é mais usual, você pode utilizar o símbolo delta. O delta também serve para representar determinantes aqui nesse conteúdo. Então, o determinante dessa matriz A, nós já vimos, é o valor 5, ok? Então, de ordem 1, sem nenhuma dificuldade, é só você retirar o valor que está lá dentro, independente se ele é negativo ou positivo. Matrizes de ordem 2, ou seja, duas linhas por duas colunas, como é o exemplo aqui dessa matriz A e a matriz D. São duas matrizes de ordem 2 por 2. Para calcular o determinante nesses casos, já existem algumas regras, tá? E nós vamos aprender elas agora. A regra é calcular determinante de matriz de ordem 2, você precisa multiplicar a diagonal principal, subtrair esse resultado da multiplicação da diagonal secundária. O que significa isso, professora, né? O que são essas diagonais principais, secundárias? Vou mostrar aqui para vocês. Diagonal principal, ela tem esse sentido, certo? Neste caso, é a multiplicação do 8 vezes menos 3. Essa é a diagonal principal. Resolvendo 8 vezes menos 3, nós teremos como resultado menos 24. Ok, deixa esse resultado por enquanto nesse cantinho e vamos calcular a diagonal secundária. A diagonal secundária tem esse sentido. No exemplo, seria o 15 vezes 7. E 15 vezes 7 vai ter como resultado 105. Tá? Então, a regra do determinante pede que, vamos então agora,
que você multiplique a diagonal principal e subtraia da multiplicação da diagonal secundária. Na prática, o determinante que vamos calcular é o valor da direita menos o valor da esquerda, dos resultados, tá? Então, vamos lá. O valor da direita, menos 24. Aí, a fórmula fala para subtrair. Então, menos o valor da esquerda, que vai ficar como? Menos 24 menos 105 são duas dívidas. Então, você vai somar essas dívidas, né? Menos 24 menos 105 vai ficar menos 129. Ou seja, o determinante dessa matriz A é menos 129. É um valor associado a essa matriz A. E aqui nós já terminamos o exemplo da matriz A. Continuando, vamos fazer essa matriz D. Seguindo as mesmas regras, como é que fica? Diagonal principal, ó, começa por aqui, esse é o sentido. Diagonal principal, você multiplica 2 vezes 2, 4. Ok. Vou pegar outra cor aqui para destacar. Diagonal secundária, 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Ok? Agora, jogando na nossa fórmula, que é pegando o valor da direita e diminuindo, subtraindo, né, do valor da esquerda. Vai ficar determinante é igual. Valor da direita, 4, menos. Valor da esquerda, opa, tem um menos lá também, né? Tem que ter atenção a isso. Existe esse menos do meio, que é da fórmula. E o menos do 1 aqui, ele é o resultado da diagonal secundária. Aí você precisa, então, nesse caso, fazer o jogo de sinal aqui. Menos com menos, mais. Logo, o determinante vai ser 4 mais 1, 5. Essa é a resposta. Esse é o determinante da matriz D. É um valor associado a essa matriz D. Então, determinante de ordem 1 e de ordem 2 está tranquilo. Vamos para o determinante de matrizes de ordem 3. Matriz de ordem 3. Para resolver, nós vamos utilizar a regra desse carinha aqui, ó, regra de Sarros. Ok, matriz de ordem 3 quer dizer que ela tem 3 linhas por 3 colunas, como essa no exemplo da matriz B. Para resolver, nós vamos começar então. Diagonal secundária e diagonal principal, desculpa, e diagonal secundária. Só que aqui, como ela é de ordem 3, ela vai ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Ok? Como, professora, que eu vou ver isso? Para começar a calcular, utilizando a regra de Sarros, você precisa fazer uma coisa no início. Sempre, tá? Você viu que ela é de ordem 3, você vai fazer o quê? Repetir as 2 primeiras colunas aqui à frente. Então, acompanhe. Vamos repetir a primeira coluna. A primeira coluna é 1, 8, 4. Repetimos a primeira coluna. Agora, vamos repetir a segunda coluna, que é 5, 3 e menos 1. É assim que começa a regra de Sarros. Repete as 2 primeiras colunas logo à frente. Agora, nós vamos conseguir encontrar aquelas 3 diagonais principais que eu falei. Como é que elas são? Olha só, o sentido da diagonal principal, ele é esse. 1, 3 e 2. Essa é a primeira diagonal principal. Você vai fazer como na anterior, você vai multiplicar os valores dessa diagonal. Então, multiplicando, vamos ter 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6.
ok? Multiplicamos os 3 números da diagonal. Agora, vamos para a segunda diagonal principal. Olha só ela aqui. Multiplicando 5 vezes 0 vezes 4. Como nós já sabemos, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, aqui nós teremos como resultado 0. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Terceira diagonal principal. Olha aqui ela, são 3 diagonais principais. Menos 2 vezes 8 vezes menos 1. Então, vamos por parte. Menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Menos 16 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 16 vezes 1 é 16. Ok. Percebam que a gente tem aqui, ó, o menos em cima e o menos aqui embaixo. E faz esse jogo de sinal, menos com menos, mais. Por isso, 16 positivo, tá bom? O que fazer com esses 3 resultados? Né? Os 3 resultados das 3 diagonais principais. Você vai somá-los. Isso mesmo. Então, nós vamos ter 6 mais 0 mais 16, que vai ser 22. E agora você deixa por enquanto esse resultado 22. Por quê? Porque agora nós precisamos calcular as diagonais secundárias. São 3 diagonais secundárias, mais ou menos dessa mesma maneira, só que o sentido, observem, é esse, ó, é de lá para cá. Vamos multiplicar esses 3 valores. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 4 vai dar menos 24. Ok, o resultado da primeira diagonal secundária. Segunda diagonal secundária, olha só ela aqui. Isso, se você fizer assim bem organizadinho no seu caderno, vai dar tudo certo. Percebam que a gente tem um 0 aqui, ó, no meio desses 3 números da diagonal secundária. A secundária, ela tem um valor 0 no meio. E qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, aqui nós teremos como resultado 0, né? 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. Ok. Terceira diagonal secundária, olha ela aqui aparecendo, vai ser 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2 vai dar 80. Logo, agora nós temos os 3 valores da diagonal secundária e devemos somá-lo, ok? No entanto, o 24 é negativo. 24 negativo e o 80 é positivo. Aí entra na regra do devo e tenho, certo? 80 positivo eu tenho. Tenho 80, devo 24. Isso quer dizer que vou ficar com 56. Menos 24 mais 80 é igual a 56. E aqui a gente retoma como era lá na de ordem 2. É a mesma coisa, tá? Nós temos um valor, deixa eu mudar a cor. Nós temos um valor na direita e um valor na esquerda. Vamos fazer como na anterior. Determinante é igual valor da direita menos o valor da esquerda. Logo, aqui o nosso resultado vai ser 22 menos 56 vai ficar menos 34. Esse é o determinante dessa matriz B de ordem 3. É o valor menos 34. Ok? Vamos então seguir. Então, vamos dar sequência e ir para o nosso terceiro quadro, que nos traz a seguinte situação. Determinante envolvendo incógnita. E o que seria incógnita? Incógnitas são letras dentro dos nossos exercícios, nesse exemplo, dentro da matriz,
que determinam um certo valor e que nós não sabemos que valor é esse. Neste exemplo especificamente, a nossa incógnita é esse x. E ele representa algum valor que nós ainda não conhecemos. Neste exemplo também, nós temos o processo inverso. É uma questão que pede para resolvermos a equação que nos apresenta já o determinante. A gente já tem o determinante dessa matriz. Nós já temos o número que é associado a essa matriz. Então, o que nós queremos nesse caso? Nós queremos qual é o valor de x dentro dessa matriz que vai dar um determinante zero. Lembrando que esse valor de determinante pode ser qualquer número, não necessariamente zero, pode ser qualquer valor aqui, tá? Mas a pedida é que valor temos que preencher no x para que, nesse caso, o determinante seja zero. Então, nós já temos que o determinante dessa matriz A é zero. Nós precisamos agora, então, descobrir o x. Para descobrir o x, nós vamos usar do mesmo processo. Nós vamos calcular o determinante pela regra de Sarros. Como eu não consigo apagar aqui esse zero, eu vou recopiar a matriz para que a gente possa começar a resolver. Então, nós teremos aqui 2, 2, 3, que é a primeira coluna, 4, 4, 1, que é a segunda coluna, 1, x e 2. Aqui está a nossa matriz e devemos agora utilizar, então, a regra de Sarros, que nos diz que nós temos que repetir as duas primeiras colunas aqui à frente. Então, nós teremos 2, 2, 3, 4, 4, 1. Então, vamos começar os nossos cálculos. Lembrando que tudo isso é igual a zero, que é o que foi dito a nós aqui no exercício, tá bom? Então, vamos começar. Descobrindo as diagonais principais para resolver, nós teremos primeira diagonal, 2 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16. Segunda diagonal principal, 4 vezes x, 4x vezes 3, 12x. E a terceira diagonal principal, que é 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 2. Nós temos aqui os resultados das diagonais principais. Nós devemos fazer com esses resultados uma soma. Nesse caso, a gente só pode somar os semelhantes. Por exemplo, 12x é um número e uma letra, nós não temos outro semelhante a ele, então esse 12x até o momento não é possível somar com outros. Já o 16 com o 2 são numerais e são passíveis de soma. 16 mais 2, 18. Temos aqui um primeiro resultado e vamos deixar ele guardadinho ali. Vamos agora para as diagonais secundárias. As diagonais secundárias começam nesse sentido, que vai resultar em 1 vezes 4, 4, 4 vezes 3, 12. Pronto, segunda diagonal secundária vai ser 2 vezes x vezes 1, que vai resultar em 2x. E a terceira diagonal secundária, que é 4 vezes 2, 8, 8, 8 vezes 2, 16. Então, temos aqui os 3 resultados das diagonais secundárias, que devemos também somá-los. Somando semelhantes, 2x não tem semelhante, fica sozinho. 12 com 16 dá para somar e vai dar 28.
Percebemos, então, que nós temos aqui resultados da direita e resultados da esquerda. E a resolução é da mesma maneira que as demais. O valor da direita menos o valor da esquerda. Jogando isso, então, na nossa resposta, nós teremos 12x mais 18, valores da direita, menos valores da esquerda. Só que nesse caso, por ser mais de um valor, nós precisamos colocar eles entre parênteses. Ok. Então, valores da direita menos os valores da esquerda. Como é tudo igual a zero, nós devemos colocar aqui também igual a zero, porque nós já temos o determinante é igual a zero, então você preenche o determinante aqui no final. Continuando, agora nós vamos repetir o início, porque eles não são passíveis de soma até o momento. E aqui nós vamos fazer o jogo de sinal, né? Por quê? Porque nós temos um 2x positivo, mas temos um menos aqui fora. Então, mais com menos, menos. Então, fica 2x negativo. O 28 é positivo, mas temos um menos aqui fora, então fazemos também o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 28. Tudo isso igual ao determinante zero. Resolvendo agora os que são semelhantes. 12x menos 2x vai dar 10x. 18 menos 28 vai dar menos 10. Tudo isso igual a zero. Equação do primeiro grau, letras para um lado e números para outro. Esse menos 10 que é numeral, troca de lado, passa positivo. Agora nós temos x, que é igual a 10, e esse outro 10 que estava multiplicando, agora passa dividindo. Logo, nós teremos que x é igual a 10 dividido por 10, 1. E essa é a nossa resposta. Para que o determinante seja zero, o x tem que valer 1, tá? Para fazer a prova real, é só substituir aqui. Em cada x desse, coloque o valor 1. Vai dar o mesmo valor nos dois lados, nas diagonais principais e nas diagonais secundárias. E isso nós podemos verificar que ao subtrair dois valores iguais, eles vão resultar em zero, que é o determinante. Espero ter ajudado. Aqui nós aprendemos a resolver, por meio do determinante, uma incógnita, né? No caso, nós achamos que o valor de x vale 1. Quando o x ele vale 1, isso quer dizer que o nosso determinante vai dar zero, como já veio apontado aqui na resolução. Espero ter ajudado. Se precisarem tirar mais dúvidas, temos a nossa live marcada. Até o momento, eu desejo para vocês bons estudos.